Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3 e 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo estará sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ó Deus, nós te damos graças, porque temos diante de nós a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos a Ti que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos e aquecer os nossos corações. Que enquanto a Tua palavra estiver sendo exposta, esclarecida, que nós possamos nos curvar, nos submeter, reconhecer que precisamos do Senhor e que precisamos nos voltar para Ti, Senhor, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Eu peço, Senhor, que o Senhor me dê graça, pois eu sou completamente dependente do Senhor, para expor a Sua palavra para os Teus filhos, para as Tuas ovelhas, para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, num capítulo anterior de Colossenses, Paulo vem tratando de combater a ideia de uma falsa religião. Percebam que Paulo está tratando a respeito do legalismo. E Paulo está dizendo que o legalismo é uma religião falsa. Paulo, em todo o capítulo 2, aliás, se nós retornarmos um pouquinho, nós veremos que no capítulo 1, Paulo vai tratar da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, no versículo 15 do capítulo 1. Paulo vai dizer que Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Isso significa que Cristo tem a primazia, está sobre toda a criação. Paulo vai dizer no versículo 16 que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo. Cristo é antes de todas as coisas, no versículo 17. Nele todas as coisas subsistem. No versículo 18 diz que Cristo é o cabeça do corpo, que o corpo é a igreja. Que Cristo é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Cristo sempre tenha a supremacia. Perceba que a ideia de Paulo no capítulo 1 é tratar a respeito da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Mas quando entra o capítulo 2, Paulo terá um trabalho muito grande em ter que combater a ideia do legalismo. Se agora estamos em Cristo, nós não precisamos mais nos submeter a tradições, a regras. E no versículo 20, ele vai dizer, do capítulo 2, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a eles, vocês se submetem a regras tais como não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e em ensino humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria,
com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Toda falsa religião tenta, de algum modo, subverter os impulsos da carne do homem, mas ela nunca consegue. Ela coloca até regras, não manuseie, não toque, não faça isso, não faça aquilo. E aí, aqui no capítulo 3, Paulo vai deixar de tratar da falsa religião e vai começar a tratar da verdadeira conversão. Paulo vai dar princípios, evidências de uma verdadeira conversão. Isso é absolutamente salutar, irmãos. Ele deixou claro que não existe cura material para um mal espiritual no capítulo 2. O que Paulo quer dizer é que a única resposta, a cura para todos os males, é Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, como ele já havia dito no capítulo 14 de João, e o versículo 6. Nesses versículos que se seguem, Paulo vai tratar disso, e é disso que eu quero conversar com vocês, tratar com vocês a respeito de evidências de uma verdadeira conversão. A pergunta que não quer calar é: por que que isso é importante? Por que que eu tenho que me ater para perceber algumas evidências a respeito da minha vida, se eu sou convertido ou se eu não sou convertido? Por que que isso é importante? Primeiro, porque isso é um mandamento apostólico. Na sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios 13 e 5. Olha só. O 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Qual é o mandamento de Paulo aqui? Qual é a indicação? Qual é o conselho de Paulo? É que cada um de nós temos um dever. Qual dever? De examinar nossas vidas, de fazer uma pesquisa bastante aplicada, de pegar as Escrituras, comparar as evidências que as Escrituras dão a respeito de uma verdadeira conversão, comparar com a minha vida e perceber se de fato eu sou convertido ou se eu estou dando só uma de migué. Paulo está orientando os crentes a fazer esse tipo de exame, ver se de fato eles estão na fé. Isso é um mandamento apostólico. Segunda coisa, por que isso é importante? Porque disso depende a sua eternidade. Mateus capítulo 7, versículo 22. Mateus 7 e 22. Olha só. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o... Percebam que os indivíduos que estão inseridos dentro desse texto são indivíduos que passaram a vida toda dentro de uma igreja, achando que eram convertidos, e quando estiverem diante do juiz de toda a terra, do reto juiz,
terão uma grande surpresa. O que eles nunca esperaram, porque eles nunca fizeram um exame na vida deles. Olhando as Escrituras, vendo o que as Escrituras falam a respeito de uma verdadeira conversão e analisando com a vida deles. E onde isso deu, irmãos? O que a Bíblia vai dizer é que o que Cristo vai falar para esses indivíduos é uma das frases mais difíceis de se ouvir. Nunca conheci vocês. Vocês estavam na igreja visível. Vocês eram membro da igreja visível. Mas eu nunca conheci vocês. De certa forma, vocês vestiram uma capa de religiosidade. Vocês falavam como crente. Vocês agiam como crente. Vocês iam para os cultos como todos os crentes. Mas eu nunca conheci vocês. Que coisa séria, irmãos. Você imagina você passar a vida toda achando uma coisa. No final das contas, você terá uma grande surpresa. Então, por que é importante nós conversarmos a respeito disso hoje à noite? Primeiro, porque Paulo deixa bem claro que nós devemos examinar as nossas vidas para ver se de fato nós estamos na fé. Segundo, porque de fato dentro da igreja existem indivíduos que estão enganados, pensando que são salvos, quando de fato não são. E a igreja, noite e dia, todos os cultos, estende as destas da comunhão para esse indivíduo, o chamando de irmão, o chamando de salvo, quando de fato esse indivíduo não é salvo. Isso é para estremecer o nosso coração. Isso é para nós ficarmos mais atentos, mais apercebidos. Isso é para nós vigiarmos mais, termos mais uma autoanálise, enxergarmos as nossas vidas, deixarmos muitas vezes de olhar os outros e começar a perceber as nossas vidas, se de fato nós estamos na fé. Então, eu dei duas razões, e eu poderia dar muitas outras, para que nós pudéssemos fazer um exame, fazer uma análise, ver se em nós é produzido evidência de que somos regenerados, de que somos salvos, de que somos convertidos. Através do capítulo 3 de Colossenses, vou trabalhar com vocês algumas coisinhas. Vejamos aqui. Quando é que nós damos evidência de uma verdadeira conversão? Paulo vai dizer, é quando desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Uma evidência bem clara que está aí. Uma das evidências que alguém pode manifestar durante a sua carreira cristã, durante a sua vida cristã, de que aquele ato de fé que ela teve, aquela confissão de fé, aquele arrependimento que uma vez ela teve, foi verdadeiro, é se de fato desengatilhou nela um sentimento de desejar as coisas do céu, muito mais do que as coisas da terra. Não se engane, irmãos e irmãos, a verdadeira conversão pode sim ser percebida. Não se engane disso. Não, ninguém pode me julgar. Não, senhor. A verdadeira conversão pode sim ser percebida. E principalmente por nós mesmos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que uma das formas pelas quais nós podemos conhecer as árvores é analisando o quê? Os seus frutos. Pelos frutos nós podemos conhecer a árvore. Não se engane. Você pode sim olhar a sua vida e ver se de fato você uma vez por toda foi salvo por Cristo Jesus. Veja que Paulo vai trabalhar que os convertidos se identificam com Cristo. O apóstolo Paulo menciona os seguintes aspectos da nossa identificação com Cristo.
versículo 3, parte A, do capítulo 3 de Colossenses. Eu vou pular um versículo, depois retornar para o versículo anterior, e vou fazer aqui um certo tipo de salada para que a gente entenda isso. Os versículos não estão cronologicamente separados da forma que vocês estão acostumados, mas eu quero trazer uma ideia para vocês. Uma das evidências que nós podemos dar é quando nós nos identificamos com Cristo. Veja o versículo 3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Escutem. Você morreu. Fisicamente você morreu. Você está morto? Logicamente não. Se você tivesse morto, você não estaria aqui. Ou estaria em qualquer outro local. Mas aqui não. Mas de que morte Paulo está falando aqui? Paulo está se referindo aos crentes. Paulo está se referindo aos convertidos. E está dizendo que esses crentes que foram convertidos pelo Senhor, eles se identificam com Cristo pelo fato de que, quando Cristo morreu, eles também morreram. Cristo não apenas morreu por nós, isso é um fato. A morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Ele morreu por nós. Mas Cristo não morreu apenas por nós, mas também morremos com Ele. Quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Cristo. Na cruz, irmãos, Cristo não apenas pagou a nossa dívida com sua morte, mas Cristo também quebrou o poder do pecado em nossa vida. Romanos 6, versículo 2. Vamos lá comigo. Romanos 6 e 2. Me acompanhem, por favor. Romanos 6 e 2. Versículo 1. Romanos 6, versículo 1 e versículo 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Perceba que quando Cristo morre e nos leva para morrer juntamente com Ele, o que Cristo faz na cruz é nos libertar da opressão, do cativeiro do pecado, das amarras do pecado. O pecado não tem mais autoridade sobre aqueles que morreram com Cristo. Porque a lei, irmãos, não alcança quem morre. A lei só alcança quem está vivo. A morte, inevitavelmente, desliga o morto dos interesses deste mundo. Da mesma forma, na morte com Cristo, deve haver uma mudança de 180 graus na ambição do convertido. Perceba, como que eu posso identificar se de fato uma vez Cristo me converteu, que uma vez eu agi com fé, eu confessei de fato e de verdade o nome de Cristo, e de fato e de verdade eu faço parte dos salvos, das fileiras daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Se de fato você se identifica com a morte de Cristo, se de fato sua vida não é mais identificada como escravo do pecado, aquela velha ideia de dizer que a carne é fraca, né? Por isso que você cai no pecado. Essa não é uma realidade para aqueles que foram convertidos, porque os que foram convertidos não estão mais debaixo do jugo do pecado, não são mais escravos do pecado, eles morreram para o pecado. Por isso é uma tolice ele dizer uma asneira como essa. Os que foram convertidos se identificam com Cristo na sua morte. Eles morreram. Não há mais razão para eles se submeter à escravidão do pecado. É interessante que, e eu disse aqui outra vez, aquela mesma história de Agostinho,
que era um devasso, um prostituto, um adúltero, mas Cristo, quando o chamou, sua vida foi completamente transformada. E as concubinas que antes deitavam-se com ele, chamavam pelo seu nome nas praças, e ele apenas dizia: aquele Agostinho não é mais o mesmo Agostinho. Você é a mesma pessoa, eu não sou mais a mesma pessoa. Não há mínima possibilidade, minha querida irmã e meu querido irmão, não há mínima possibilidade de alguém ter sido convertido se de fato ele não tenha morrido para o pecado. Se de fato as suas inclinações, seus desejos, suas vontades não tenham sido modificados. Tudo isso é mudado no indivíduo. Suas inclinações é mudada no indivíduo. Ele passa agora a viver para Cristo e a ser completamente morto para o pecado. Isso é uma realidade que Paulo está trazendo para nós aqui no versículo 3. Pois vocês morreram. E morreram onde? Morreram com Cristo. Quando Cristo morreu, Cristo também levou vocês na cruz do Calvário. Versículo 4, parte B. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Percebam? Quando Cristo, que é a sua, Cristo é a sua vida. A primeira evidência de alguém que é convertido é que esse indivíduo não vive mais debaixo das amarras do pecado. Ele morreu para o pecado, assim como Cristo morreu na cruz, ele também morreu com Cristo. Segunda evidência, ele vive em Cristo. Cristo agora é a vida deste convertido. Cristo é a nossa vida. Perceba o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1, versículo 21. Leia lá comigo, retorne aí um livro anterior. Filipenses 1 e versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que Paulo está tratando alguém que de fato é crente? Alguém que de fato é salvo? Alguém que de fato é convertido? Esse alguém, esse indivíduo, não vive debaixo das amarras do pecado, mas além disso, esse indivíduo vive em Cristo. Sua vida é em Cristo. E Paulo vai dizer que para ele, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por quê? Porque se ele vive em Cristo. E se ele morre para Cristo. Vivendo ou morrendo, ele vive e morre em Cristo Jesus. É o que caracteriza um convertido, irmãos. É o que dará atenção a quem de fato foi salvo. O mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele traz a mesma ideia em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E olhe como é que ele diz isso. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, perceba, escute, se você é alguém que vive debaixo do jugo do pecado, se você é alguém que não tem forças para lutar contra o pecado, o que de fato você está dando evidências é de que você apenas está encapeado com uma capa de religiosidade. Apenas isso. O que de fato está acontecendo é que você está entrando em um legalismo. Você está tentando não fazer algumas coisas.
E isso aí não vai te levar absolutamente a nada. Porque quem de fato foi transformado, há um poder dentro dele, o capacitando para lutar contra as amarras do pecado. E há um poder dentro dele chamado Espírito Santo, que faz com que esse indivíduo agora viva a sua vida em Cristo e não mais para ele. Isso é absolutamente interessante. E o que eu estou dando a você, através dessa exposição, é fazendo com que você tenha cuidado da sua vida. Analise sua vida. Preste atenção. Não creia apenas em você se tornar parte de uma igreja visível, você é salvo por causa disso. Faça análise. Perceba se você de fato está na fé. Muitas vezes, irmãos, nos deparamos com pessoas que dizem: a música é a minha vida. O esporte é a minha vida. O fulano vive para trabalhar. A minha esposa é a minha vida. Ave Maria, se eu perder minha esposa, eu perco tudo na minha vida. Tem gente que diz isso. Mas escute, diferente desse tipo de pessoas, o cristão é alguém que pode perder todas essas coisas, menos Cristo. Menos Cristo. Cristo é a vida dele. Cristo é a razão de existência dele. E é como disse Asaf no Salmo 73, Senhor, a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há o que eu deseje mais além do Senhor. Eu quero dividir esse texto com vocês. Salmo 73. Eu acho tão lindo esse salmo. Salmo 73. Quando Asaf começou a colocar seus olhos nas riquezas dos ímpios, e começou a invejar as riquezas dos ímpios, e ele não compreendeu o que de fato acontecia com os ímpios. Mas quando ele entrou dentro do templo, e Deus abriu seus olhos, ele começou a perceber que ele agiu como um insensato. E olha o que ele diz no versículo 23, de Salmo 73. Contudo, Senhor, sempre estou contigo. Tu tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti, Senhor. Escute, se você é alguém que tem práticas religiosas, que participa dos cultos desta igreja, que seu nome está no hall de membro desta igreja, ou de qualquer outra igreja, mas de fato, se Cristo não é a sua vida, se as coisas que te faltam te fazem perder o foco, te fazem perder a paciência, e quando alguém te tira Cristo, isso é absolutamente normal para você. As evidências que você está produzindo é exatamente evidências contrárias a alguém que de fato é convertido. O cristão tira tudo, menos Cristo. Cristo é a vida dele. E é isso que Paulo está dizendo no versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, Cristo é a sua vida. Se tira Cristo de nós, logo nós não temos vida. Vamos continuar. Aí nós retrocedemos para o versículo 1. Outra evidência que alguém pode dar a respeito de sua salvação, de sua regeneração, de sua conversão, é que esse indivíduo ressuscitou com Cristo. Versículo 1 do capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Escute, irmãos. Os cristãos possuem dentro de si mesmo a vida da ressurreição.
Portanto, deve experimentar o poder da ressurreição de Cristo em grau cada vez mais alto. Existe algo no cristão, e eu já disse isso aqui algumas vezes, chamado santificação. E nós podemos definir santificação em duas formas diferentes. Quando alguém é alcançado por Cristo, esse alguém automaticamente é colocado em uma posição de santo. Ele é santo. Por essa razão, se Cristo vier agora, esse indivíduo será salvo. Ele irá morar com o Senhor. Porque naquele exato momento, quando Cristo o salvou, Cristo também o santificou. Sua posição é uma posição de alguém santo. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer: aos santos e santificados em Cristo Jesus. Tem a ideia de que o cristão é alguém que é santo, mas é alguém também que está se santificando cada vez mais. Quando nós fomos convertidos, quando o Espírito Santo trabalhou nas nossas vidas, o que aconteceu é que agora nós ressuscitamos, e ressuscitamos com um propósito. Nós não vivemos sem propósitos. Nós vivemos dentro de um reino. Nós temos um Senhor. Nós agora temos uma nova vida. E essa nova vida agora é para ser vivida. Vivida em que princípios? Princípios com base na ressurreição. Ressuscitamos. Nós agora não estamos mais mortos espiritualmente, que é o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2. Vá comigo lá. Efésios 2, versículo 1 e 3. Vocês quem? Os crentes de Éfeso, e obviamente nós. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas o que foi que aconteceu no versículo 4? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu o que, irmão? Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Escuta, antes estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas o que foi que a conversão fez, irmãos? Nos ressuscitou. Nos ressuscitou para quê? Para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 6, aí desse texto de Efésios. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Infelizmente, irmãos, muitos dos crentes não conseguem compreender essa realidade. A realidade que o texto bíblico nos faz entender que os que foram convertidos, eles estão em um local celestial. Eles jamais podem ser separados do corpo. Eles têm um cabeça que é Cristo. E se Cristo ressuscitou, o corpo também ressuscitou. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Paulo vai nos colocar você e colocar eu, em uma região celestial.
nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que coisa importante! E o que Paulo vai trazer a mesma ideia no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Todo crente, todo indivíduo que foi convertido, que de fato a sua conversão é verdadeira. Primeiro, ele entende que morreu com Cristo. Se morreu com Cristo, não pode mais estar debaixo do pecado. Segundo, sua vida agora é Cristo. Tira tudo dele, mas não tira Cristo, porque Cristo é a sua vida. Terceiro, ele entende que quando Cristo ressuscita, ele também já ressuscitou. E agora Cristo colocou ele numa região celestial, onde o diabo, onde o mundo, onde a carne, onde quem quer que seja, nem poder, nem autoridade, nada e nem ninguém pode separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a realidade de um convertido. Agora eu quero trazer vocês para outras coisitas mais. Versículo 3, parte B. Veja que eu vim para o versículo 5, 4, agora eu estou voltando para o versículo 3. Eu vou ler todo ele, para que a gente entenda melhor o que eu quero trazer. Versículo 3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos o quê, irmão? Segundo Paulo? Escondido. Escondido. O que é algo escondido, irmãos? É algo que não pode ser achado. Cristo escondeu as nossas vidas. Nós estamos nele. Nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Cristo. As fontes da nossa alegria, a qual antes nós nos alegrávamos com as bolotas que o mundo nos dava, isso não nos atrai mais. Nós estamos agora em um oásis. Nós estamos agora em um compartimento que as coisas do mundo não nos atraem mais. Não chama mais a nossa atenção. Nós não nos sentimos mais atraídos pelaquilo que o mundo tem. Nós não sentimos mais isso. Porque nossa vida está escondida com Cristo. Nós não temos a mínima razão para tentar buscar alegria fora, prazer fora. Não temos, porque nós temos uma fonte que nos dá prazer. E é aquilo que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana. Se você beber a água que eu lhe der, e aí Jesus Cristo vai figurar aquilo que ele dá como uma fonte que jorra sempre para a vida eterna. O que é uma fonte? É algo que nunca cessa de jorrar. A vida eterna, irmãos. Esse esconderijo que nós temos em Cristo, é um esconderijo que nós não temos mais a mínima vontade de provar daquilo que o mundo dá. Se isso não é uma realidade em você, escute, se você vive sua vida cristã amarrado, preso, com vontade de experimentar o mundo, e não experimenta porque já está na igreja, e não quer escandalizar os crentes, e não quer escandalizar a igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, não perca seu tempo. Vá. O Apocalipse vai dizer que os sujos, né? Se surge mais. E os puros devem fazer o quê, irmãos? Se purificar mais ainda. Porém, se você escuta essa palavra, e se você percebeu que essas características não são uma realidade na sua vida, e você está profundamente angustiado, e você quer que essas características passem a fazer parte da sua vida, que essas evidências sejam manifestadas na sua vida, só tem uma saída para você.
proste-se diante de Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Corra para o Senhor. Proste-se diante da cruz. Reconheça que suas obras não irão produzir absolutamente nada que agrade a Deus. Confie apenas na obra de Cristo na cruz do Calvário. Uma coisa interessante ainda no versículo 4 de Colossenses 3, é que Paulo vai falar logo na última parte do versículo. Então vocês também serão manifestados com ele em glória. Veja o versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Veja, irmãos, que Paulo diz que no ato da regeneração, o que Deus nos faz é nos pegar e nos esconder. Nós não temos mais olhos para o mundo não nos atrai mais. Porém, Paulo diz, esse crente convertido ainda não está glorificado. Ainda resta algo a ser realizado na sua vida. Ele vai ter que esperar Cristo se manifestar. E Paulo vai dizer que quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Qual é a realidade que eu quero levar vocês aqui? A realidade da vinda de Cristo. A realidade que aqueles que foram regenerados, de que aqueles que se arrependeram, de que aqueles que creram em Cristo Jesus como seu Senhor, de que aqueles que foram justificados pela fé, de que aqueles que foram adotados pelo Pai, de que aqueles que estão sendo santificados através da obra de Cristo na sua vida, eles têm uma promessa que jamais cai por terra. É por isso que todo dia eles lutam contra o pecado. Porque João vai dizer que quem tem essa esperança, o que ele vive fazendo? Vive se purificando. Pastor, por que eu não tenho força para me purificar? Simples, você não tem esperança na vinda de Cristo. Simples, é claro. Claro, você não espera que Cristo venha. Veja só. 1 João capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que amor? Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo cristão que foi convertido, houve um trabalho do Espírito Santo na vida dele, fazendo com que ele aspire, tenha desejo, ele cante como foi cantado aqui, Hosana, Hosana nas maiores alturas, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vive a sua vida aspirando que um dia Cristo possa vir e tirá-lo de toda essa situação. Porque ele vive com isso. Olha o que diz o versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, inevitavelmente o que ele faz, irmãos? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é. Não tem para onde fugir. Pastor, é tão difícil lutar contra o pecado, eu não consigo vencer o pecado, eu estou amarrado ao pecado. É simples de responder, irmão. Está claro para você? Deixe a sua religiosidade. Sua religiosidade está inserida no capítulo 2. Você está baseando sua fé apenas em não manuseie, não toque, não beba, não faça isso, não faça aquilo. De fato, não houve uma obra regeneradora no seu coração.
transformando você de dentro para fora, fazendo com que os seus desejos, suas aspirações fossem completamente transformadas, fazendo com que aquilo que antes você desejava, agora você não deseja mais, você agora deseja Cristo. Cristo é a sua vida, Cristo é seu Senhor, Cristo é o seu amor, Cristo é o seu tudo, e ninguém pode tirar seu Cristo de você. Tire tudo, arrase com tudo, menos Cristo da sua vida. Por que você não consegue lutar contra o pecado? Simples. Não há regeneração. Mas vamos continuar para a gente terminar. A realidade do que eu estou transmitindo para vocês, que todo cristão tem essa esperança. Nós não vivemos sem esperança de que um dia Cristo venha e o nosso corpo seja transformado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, nós temos essa promessa. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? Os não convertidos. Os convertidos têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que neles dormiram. Versículo 15 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Todo convertido nutre em seu coração isso. Todo salvo quer que isso aconteça o mais rápido possível. Se não há desejo em seu coração, se tudo que te prende é essa terra, se tuas raízes estão aqui, se a tua mente está aqui, se você está inserido dentro daquele texto que Jesus Cristo diz, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. Onde é que está o teu coração, irmão? Onde é que está o seu coração? Você deve fazer essa análise, pelo amor de Deus. Não perca essa oportunidade, essa noite. Como o autor aos Hebreus disse, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, irmã, meu irmão, meu querido e minha querida, pelo amor de Deus. Não perca essa oportunidade de fazer uma análise na sua vida, de examinar a sua vida, se essas características estão em você, se você ama Cristo, mais do que qualquer outra coisa, se há força em você para enfrentar qualquer tipo de pecado, se você não está mais preso às amarras do pecado, se você entende que morreu com Cristo, e se morreu com Cristo, agora não pode mais viver debaixo do pecado. Se você entende que sua vida é Cristo, e se você entende que você ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida com Ele, parabéns, de fato e de verdade, você está dando evidências de que isso aconteceu em você. Deus lhe abençoe por isso. Abra suas Bíblias em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quero nutrir em vocês essa esperança. Filipenses 3 e 21. 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso.
Está entendendo o que as Sagradas Escrituras diz para você? Irmãos, que belo dia será aquele. A nossa jornada, a jornada do cristão, não terminará com um corpo surrado pelas doenças. A jornada do cristão não se encerrará com seu rosto enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó. Nossa jornada é uma jornada que redundará para a glória de Deus. Todo cristão verdadeiro aguarda o momento, espera o momento onde a trombeta de Deus irá tocar, onde nós ouviremos o ressoar dessa última trombeta, onde Cristo nos diz que os nossos corpos serão transformados para vivermos para sempre com o Senhor. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, o texto vai dizer que nesse estado de glória não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Apocalipse 21, 4. Olha só. 21 e 1, tá bom? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele, imagine, irmãos, nós viveremos com Deus. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, que ordem? A ordem de humilhação debaixo da natureza pecaminosa. Essa ordem passou. Nós agora estaremos com o corpo glorificado. Não pecaremos mais. Estaremos para sempre com o Senhor. Todo cristão nutre isso. Se você não consegue nutrir isso, se não há essas esperanças em você, se não há essa busca em você, procure avaliar seu cristianismo. Nunca conheci um cristão que não almeje por Cristo, que não almeje que Cristo venha. Nunca conheci. E porque ele almeja Cristo, ele purifica a sua vida, ele se santifica. Por quê? Porque ele quer que quando Cristo o encontre como? Santificado. Esse é o almejo do cristão. Quero continuar com vocês dizendo no versículo 1 desse mesmo capítulo de Colossenses: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo estará sentado à direita de Deus. Tuas afeições estão aonde, irmãos? É interessante que Cristo vai ensinar os seus discípulos a ideia de discípulo. E uma das coisas que Cristo vai dizer para o seu discípulo é: aquele que ama mais a seu pai, ou mãe, ou filha, ou qualquer outra dessas coisas, ele ama mais essas coisas, mais do que a mim, não é meu discípulo, não é digno de mim. Há um mandamento muito expressivo: nós devemos amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Aonde estão as tuas afeições, irmãos?
Aonde estão os teus desejos? O que te faz perder tempo? O que te faz perder o sono? Aonde estão essas afeições? Procure investigar, analise você. Veja, através dessa mensagem, dessa exposição, perceba o que te tira o sono, o que te atrai, o que te domina. Porque o cristão, o que o domina é as coisas do alto. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Essa palavra tem um sentido de investigar. Isso significa que Paulo está dizendo que o convertido é alguém que vive em busca perseverante. E esta busca é mais do que um buscar para encontrar. É, acima de tudo, um buscar para possuir. Mateus 6:33. E eu estou terminando com vocês, só me dê mais 5 minutos. Mateus 6:33. O texto diz, versículo 31. Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. 31. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de quem, irmãos? E a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão. Qual é a ênfase que eu quero dar nesse versículo? Parece que Paulo está reverberando esse texto. O que Paulo está dizendo? Ora, é lógico que se vocês ressuscitaram com Cristo, é inevitável que um novo nascido, alguém regenerado, a partir desse momento, suas afeições, seus desejos, suas intenções serão as coisas do céu, não as coisas da terra. As coisas cotidianas, elas absolutamente fazem parte da nossa vida. Nós somos cidadãos deste país. E porque assim somos, precisamos trabalhar. E a própria Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, não coma. Sim, nós somos ocupados em todos os nossos afazeres. Entretanto, irmãos, não é isso que nos define. Nossa busca não está em um salário melhor. Nossa busca em nosso coração não está em um emprego melhor. O que nos define, o que tira o nosso sono, o que nos atribula, é apenas faísca de não estar no centro da vontade de Deus. De não estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para um cristão, para um crente, é isso que tira o seu sono, irmãos. É isso que o faz ficar atribulado em saber que Deus o colocou em um devido lugar. E ele está tão ocupado com tantas outras coisas. Feito aquele cidadão que dizia, ó alma, ó como eu tenho tanto trigo. Vou fazer assim, eu vou desfazer os meus celeiros, vou derrubar todos eles, vou construir celeiros maiores, e assim ele faz, e a Bíblia vai dizer, que depois que ele constrói tudo, ele diz, agora sim alma, folga-te, descansa, porque agora tu tem tudo para a tua vida, e a Bíblia vai dizer, que naquele contexto ele escuta uma voz dizer, miserável é você, se hoje pedir a tua alma, o que tu fez vai servir de quê? O cristão é alguém que sabe
que está inserido dentro de um reino. E porque está inserido dentro de um reino, ele sempre ora assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Sua preocupação é com o reino, irmãos. O que tira o sono dele é o reino de Deus. Em saber que ele poderia estar fazendo tantas outras coisas. Pô, irmãos, eu fico tão atribulado, tão triste com a realidade a qual nós estamos inseridos. Nós estamos dentro de um contexto capitalista, dentro de um contexto ocidental, onde isso, irmãos, isso já aconteceu lá no Egito. A Bíblia vai dizer que quando Deus levanta Moisés, para que Moisés tire o povo do Egito e leve para o deserto para adorar a Deus, ele chega para Faraó e diz: deixa o povo de Deus ir para que ele adore o Senhor no deserto. O que Faraó faz, irmãos? Rapaz, vamos dar trabalho para esse povo, que eles estão ociosos. Vamos dar trabalho para eles. E aí, duplica o trabalho deles. E eles passam a trabalhar de sol a sol. Infelizmente, nós estamos caindo nesta mesma falácia. Nossa busca não é nada disso. Nossa pátria não é aqui. Nossas raízes não estão aqui. Nossas raízes estão lá. Nossa pátria é lá. E se você não almeja estar lá, quanto menos almeja estar lá, mais quer angariar aqui. Mais quer ter aqui. Reflita isso. Reflita na sua vida. Veja se de fato você se conhece com alguém que se identifica com Cristo com relação à sua morte. Cristo morreu, você morreu para o pecado. Se você se identifica com alguém que sua vida agora é Cristo, sua vida agora estará escondida em Cristo, que agora você ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida, as coisas antigas se passaram, eis que agora tudo se fez novo. Se agora você se reconhece como alguém que estará escondido em Cristo, sendo como Cristo a fonte de todo o seu prazer, se você reconhece que um dia Cristo irá voltar e vai transformar esse teu corpo, que tanto tu cuida dele, escuta, irmãos, esse teu corpo que tanto tu cuida dele, ele vai cair. Vai cair ele, irmão, ele vai cair. Se preocupe não, ele vai cair. Vai ficar cheio de pelanca. Vai ficar feio. Vai apodrecer. Mas a esperança nossa é que um dia os nossos corpos ressurgirão do pó. Nosso espírito que estará guardado em Deus irá tomar os nossos corpos onde quer que eles estejam. Nós seremos transformados e habitaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Se você tem essa esperança, minha irmã, meu irmão, purifique-se a si mesmo. Se nada disso é uma realidade na sua vida, eu lanço um conselho para você que está aqui essa noite. Duas classes de pessoas que estão aqui essa noite. Primeiro, talvez há pessoas que nunca entraram numa igreja e entraram pela primeira vez e ainda não fizeram sua confissão de fé, crendo que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Se essa é a sua realidade, se você ouviu toda essa mensagem e está reconhecendo que existe apenas um caminho, que Cristo é o Senhor para a sua vida, que não adianta você procurar saída em qualquer outro lugar, se essa é a sua realidade, eu te aconselho, abandona o mundo, deixa o mundo, vem para Cristo. Cristo sempre está de braços abertos, esperando seus filhos.
Mas eu quero também falar, e essa mensagem é mais direcionada para esta outra classe de pessoas. Para os crentes que se dizem crentes que não são crentes. Entenderam? Para os crentes que se dizem crentes, mas na verdade não são crentes. Estão iludidos. Fazem parte desta igreja. São membros desta igreja. Se você não se identifica com nada do que foi dito aqui, deixa a sua religiosidade de lado. Abrace Cristo como Senhor da sua vida. Receba Cristo como Zaqueu recebeu o Senhor Jesus alegremente. Arrependam-se dos seus pecados, não hipoteticamente, mas fazendo-se como Zaqueu. Senhor, me arrependo de tudo que fiz. Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu decido, a partir de agora, restituir 4 vezes mais. Se você é esse tipo de pessoa, que vestiu uma roupa de religiosidade, e está em nosso meio, mas ainda está presa ao pecado, não foi ressuscitado com Cristo, não vive almejando o céu, vive pensando nas coisas da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Arrependa-se disso. Feche seus olhos. Soberano Criador, nós almejamos, Senhor, a sua vinda. Os nossos corações, Senhor, eles se alegram em ouvir falar a respeito de estarmos para sempre com o Senhor. Não há nada, Senhor, que tire mais o nosso sono do que a realidade de ainda estarmos nesta dimensão, de estarmos na situação deste mundo caótico, ainda com uma natureza e efeitos pecaminosos em nossos corpos. Porém, Senhor, há uma esperança dentro do meu coração e dentro do coração dos teus filhos que aqui estão. E essa esperança nunca será cessada. Essa esperança nunca se apagará. É a esperança, Senhor, de que um dia o Senhor vai voltar. De que um dia o Senhor irá nos levar. De que um dia nossos corpos irão ser transformados. E viveremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade, Senhor. Não pecaremos mais. Não choraremos mais. Não prantearemos mais. Ó Deus, nós almejamos esse momento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado por essa exposição. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.